Pessoal, bom dia. Daremos início, então, à aula de língua portuguesa do terceiro ano A. Nesse primeiro momento, vamos trabalhar literatura, né? Então, como postado no Moodle, nós vamos trabalhar a segunda geração modernista. E é uma geração, de certa forma, bem heterogênea, no sentido que a prosa se torna bem diferente da poesia. Então, são bem separadas. São outros contextos de produção, de temáticos, por assim dizer, tá? Então, na primeira parte, nós vamos ver o quê? As poesias. Lembra qual que foi a ruptura entre a primeira geração e a segunda? Foi a quebra da Bolsa de 29, né, de Nova York, e as reverberações dela por todo o mundo. E isso vai gerar o quê? Uma sucessão de crises econômicas por todos os países do Ocidente, né, que estavam ligados à Bolsa de Nova York. Então, antes as pessoas estavam vivendo num momento de muitos mecenas na arte, na literatura. Então, muitas pessoas estavam financiando as produções literárias, o pensamento quanto à arte e tudo, né? Para o quê? Como é que a gente pode pensar? Para o momento de experiências, né? De experimentações na arte. Com a quebra da bolsa, a gente fica sem dinheiro, então as pessoas já não têm mais dinheiro para investir em literatura, para as pessoas ficarem num plano muito abstrato da arte. Então nós passamos a ter o quê? Uma literatura mais voltada para o contexto social do momento, que é o quê? A tensão política, a tensão social, né? E a iminência da Segunda Guerra. A Segunda Guerra começa em 42, vai até 45, né? Que é quando essa geração se encerra. Né? Ela vai de 30 a 45. Então, a produção literária desse período vai ser marcada por uma estabilidade muito política e social. E isso vai reverberar de como esses poetas da segunda geração vão lidar com isso. E a gente pode listar eles como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, dentre outros. Então, nós vamos ter uma geração muito voltada para refletir sobre o mundo contemporâneo, o mundo onde eles estão vivendo e os próprios conflitos que eles estão passando. Então, vai ser uma poesia muito intimista, marcada por essa questão social, política e econômica. E para isso que nós vamos fazer? Tá. A linguagem deles agora, enquanto a primeira geração era totalmente revoltosa, né, quanto à questão de uma estrutura clássica, essa segunda geração não vai ser tanto assim. Nós vamos ter versos, poemas, né, que vão retratar o quê? Essa negação do modelo clássico, né? Vão ter poemas brancos, versos livres, né? Sem métrica, sem nada. Em contrapartida, nós também, no mesmo autor, nós vamos ter poemas que vão ser clássicos, né? Que vão seguir uma métrica, uma rima, um padrão de escrita. Então já não vai ter mais esse pensamento, esse diálogo tão extremo, por assim dizer, né? De não pode nada que remeta ao clássico, como os primeiros modernistas disseram. Não, agora vai haver o que? Uma consolidação da produção artística das temáticas, do modelo. Por quê? Porque agora não vai ser mais um momento de experimentação, vai ser um momento de consolidação, de visão crítica, né, sobre tudo aquilo que aconteceu. E para isso nós vamos ver o quê? Autor por autor, né? Então vou apresentar e analisar poemas do Drummond, poemas do Vinícius de Moraes, para vocês terem um know-how, né, sobre como que aconteceu. Só para vocês terem ideia, né? As produções de Drummond são extremamente o quê? Variadas, diversificadas. Então, ele vai falar sobre temas diversos na sua obra, mas o principal vai ser o quê? Família, infância, o mundo, por assim dizer, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou executar alguns poemas, né, do Drummond para a gente ir pensando. Tanto que o primeiro que eu vou trabalhar com vocês é o E Agora José,
Tá até na página 67 do livro de vocês. Se vocês quiserem pegar e acompanhar no livro, né? Seria interessante. Essa versão, ela não é declamada, ela é cantada pelo, acho que é pelo Paulo Diniz, né? Vai musicalizar esse poema, tá? Vou executar ele agora. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José, está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula de jejum, sua biblioteca, sua lava de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio agora. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mar, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José, José para onde? Marcha, José, José para onde? Você marcha, José, para onde? Marcha, José, para onde? José, para onde? Para onde? E agora, José, José para onde? José, José para onde? E agora, José, para onde? José, para onde? E agora, José, José para onde? José, para onde? Pode observar que esse poema, né, que foi musicado, ele é muito marcado por perguntas, né? E agora, José? Então, o eu lírico questiona, né? Mas quem é esse José? José é um nome muito comigo, é muito comum, é igual Antônio, Beltrano, Cicrano. Então, quando ele fala, e agora José, esse José é para dar, não é para dar uma ideia de singularidade e individualidade, mas que pode ser o quê? Qualquer um. Tanto que é Zé Ninguém, né? Então, assim, quando ele fala, e agora José, ele está questionando quem lê. E agora, o que você vai fazer? Para onde você vai? Por quê? Porque ó, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Ou seja, tá toda ideia de quê? De finitude. Festa, luz, povo, dá ideia de quê? De felicidade, vamos pôr assim, aglomeração, né? Então,
aquilo que te motiva, né, que te dá prazer, se extinguiu. O que você vai fazer da vida? Aqui, ó. Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos que ama, protesta, você, você que é ninguém, que é desprovido de identidade, o que você vai fazer? Você vai lutar? E está começando o quê? Nós estamos na época de Getúlio, né? A primeira fase da ditadura, né? Da censura, né? Não é ainda o AI-5, o AI-5 é bem para frente, né? Mas você já vê um regime mais autoritário. O que você vai fazer? Você vai lutar contra. É aqui, ó. Você está sem mulher, você está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? O que nós temos? É uma sucessão de quê? De negações, de todas as expectativas que ele tinha, ou as ideias que ele tinha, são o quê? Frustradas, não se concretizam. Ele está desprovido de tudo que ele sonhava ou queria ter. Ele ó, não tem mulher, não tem discurso, não tem carinho, ou seja, ele é desprovido de afeto. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. Então, as coisas que comumente ele poderia fazer, ele já não pode. Então, o riso não veio, o bonde não veio. Então, aquilo que era certeza que não está acontecendo. Então, diante dessa frustração, dessas negações, dessas impossibilidades, o que você vai fazer da sua vida? Tanto que ele ainda pergunta no final, e agora, José, você marcha, José? José para onde? O que você vai fazer? E dos últimos estrofes é assim, ó. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Nós temos uma série de quê? De versos no subjuntivo, né? Que dão ideia de condição. Se você reagisse, o que poderia acontecer? Só que o que mais fala assim é se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Ou seja, mesmo diante de toda a adversidade, de toda a negação, de todos os problemas pelos quais ele passa e frustrações, o José, o brasileiro, né? Ele não se subjuga, ele não se minimiza, ele continua o quê? Lutando. Alguma dúvida? Então agora eu vou passar para o próximo poema. Ou tem dúvida, Pedro? Não, tô tranquilo. Ah, tá. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Eu vejo esse poema até com um certo humor, com uma certa crítica, né? Ele aparece uma série de sucessão de personagens, né? A que amava B, que amava C, que amava D, que amava E, que amava F, que não amava ninguém. E isso dá uma série de desencontros, né? Fulano que amava A, que amava B. Então, assim, uma série de não correspondências. E você vê uma sucessão de quê? De infelicidades, como ninguém amava, como se ninguém tinha um amor correspondido. Um foi viajar, o outro se tornou freira, o outro morreu. E a que não amava ninguém é a única que, de certa forma, casa. Lili casa com J. Pinto alguma coisa, né? O que acontece? O que é J? J é o apagamento do nome. Em contrapartida, o sobrenome é dito.
Lili casa por amor, porque ela no poema fala Lili que não amava ninguém é a que acaba se casando com um sobrenome, não com uma pessoa, porque todo mundo ali tem o quê? O primeiro nome. O primeiro nome de todo mundo é dito. Em contrapartida, a pessoa que casa, a Lili, que não amava ninguém, ela casa com uma pessoa que não tem nome. Ela tem o quê? Sobrenome. Então pode levar-nos a entender que Lili casa apenas por status, interesse. Né? Alguma dúvida? Não, eu também achei ele bem cômico, então o senhor falou. Não, ele é bem tranquilo, ele é Uhum. muito dito, né? Ele aparece em muitas listas na internet e tudo. E o clássico, quando a gente fala de Dumont, não pode esquecer, né? Uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Para alguns modernistas da primeira geração, né, eu reconhecia como uma manifestação, né, sui generis do que aquilo que eles pretendiam. Por quê? Você observa que ele constrói um poema a partir, né, da construção e remodulação de palavras, das mesmas palavras. Então, assim, há muito hipérbato, uma realocação de palavras, uma inversão sintática nesse poema, gerando, de certa forma, até uma angústia, um desenvolvimento mais lento, mas nitidamente uma crítica a como nós reagimos, né? A interpretação mais comum que se tem é que caminho seria a vida, seria a jornada, e as pedras, né, seriam as adversidades pelas quais passamos, né? Tanto que existe até aquele verso, sei lá como é que a gente pode dizer, né? É, das pedras do meu caminho, né, recolherei para construir uma casa, um castelo, algo do gênero, né? Então é um verso que há muitas paráfrases dele. Mas no sentido assim, ó, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então aqui você já observa o quê? Uma inversão sintática, né? Então o primeiro e o segundo verso, eles são compostos pelas mesmas palavras, mas numa ordem sintática diferente. Inicialmente fala sobre o caminho, depois sobre a pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho tinha uma pedra. Isso que nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Isso vai retratar o quê? Nós somos compostos, nós somos feitos, né, das adversidades pelas quais passamos. E não é os momentos felizes que, não só os momentos felizes que nos constrói, mas principalmente os momentos de adversidade que nós vemos do que nós somos feitos. São os momentos de adversidade que ficam muitas vezes gravados na nossa mente, no nosso eu interior. Agora a gente vai passar para Vinícius de Moraes. Alguma dúvida sobre Drummond? Tranquilo também.
nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inesadas. Pensei nas mulheres rotas, alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Esse poema de Vinícius de Moraes ele é bem mais fácil de entender, né? Rosa de Hiroshima fala literalmente, né, de forma bem explícita, sobre, né, a bomba atômica, né, que os Estados Unidos lançam sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Quando ele fala Rosa de Hiroshima, por quê? Porque quando atira a bomba, né, quando ela é vista do céu, de frente ela parece um cogumelo atômico, mas vista de cima ela é o quê? É uma flor que se desabrocha, né? Então, assim, o poema ele vai relatar o quê? Todas as mazelas, problemas que a bomba vai causar nas pessoas, né? As crianças vão ter sequelas físicas, emocionais. Quando fala assim, ela queima, né? A radiação queima, então altera a composição do ser humano, né? A genética, a nível celular. Tanto que as crianças mudas, né? As mulheres rotas, né, no sentido de que elas se tornam estéreis, né, não podem ter filhos. E quando rosas cálidas, né, é sobre as queimaduras que as pessoas têm, né, com a explosão, porque as feridas ficam em carne viva, né, então, tipo queimadura, então essa parte da derme fica muito exposta, né, tipo, parecendo que uma rosa, uma flor. Mais um poema do Vinícius de Moraes, acho que vou trazer dois, né? Vamos começar pelo de fidelidade. De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto.
e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado dele, por toda a minha vida. Essa música, né, esse poema, quando ele é musicado, ele é muito famoso porque ele foi tema, né, de muitas novelas de Manuel Carlos, né, na Rede Globo. Então, o soneto de fidelidade é uma declaração de amor, e o último estrofe dele, ele retrata um dos paradoxos mais famosos de da língua portuguesa, né, da literatura escrita no Brasil, né, que é que não seja imortal, posto que é chão, mas que seja infinito enquanto dure. Então é contraditório, no sentido assim, que seja infinito enquanto dure, mas se é infinito não acaba. Então, quer ver? Eu vou compartilhar a tela que tem o poema, já que no livro de vocês não tem. Aqui, ó. De tudo ao meu amor serei atento. É uma declaração belíssima de amor, ó. Antes de contá-los, ele e sempre e tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então é um eu lírico devoto, né, à pessoa amada. Eu quero viver esse amor em cada momento, em vão momento, em louvor hei de espalhar meu canto, rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Ou seja, ele vai compartilhar os mesmos sentimentos de quem? Da pessoa amada. E assim, quanto mais tarde procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Ou seja, caso um dia eu te perca, né? Quem sabe a morte, a angústia de quem vive. Por quê? Se sente abandonado. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Por quê? Porque uma hora ou outra você vai ficar sozinho. Porque conhecimento popular, né? Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Então, assim, viver esse amor de forma o quê? Plena. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ou seja, ele ama de forma plena, de forma devota, né? Ele vai compartilhar esse sentimento. E observa que aqui nós temos o quê? Um soneto. Enquanto Drummond, né, ele ia escrever com versos livres, Vinícius de Moraes está escrevendo o quê? Uma forma fixa. Observa que há o quê? Há versos interpolares e paralelos nesse texto. Então, há uma métrica regular, há um padrão de rimas, por assim dizer. Agora vamos ver o soneto de separação. Ô Bruno, é característica os poemas, todos eles da segunda geração têm esse aspecto musical ou é só esse em específico? Não, é porque você lembra o que eu passei no ciclo passado do trenzinho do Caipira? Uhum. Então, alguns poemas, né, algumas músicas vão se tornar poemas e vice-versa, porque tem muitos textos que não se tornam música. Tá? Então, assim, não é uma característica específica, até mesmo porque Vinícius de Moraes, ele era compositor também. Tá? Então, assim, você não pode pensar essa questão de se tornar música como uma característica da segunda geração. Tá? Ok.
E agora, soneto de separação. Não foi. De repente, na calma, fez-se o vento que dos olhos desfez. Soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento. E do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante. E de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Pedro, o PC tinha travado. Sem problema. O soneto de separação é um dos sonetos mais bonitos e mais famosos também, junto com o de felicidade, do Vinícius. E aqui ele vai falar o quê, né? Sobre uma separação, né? Um rompimento brusco, sem, como a gente pode dizer, aviso prévio, de repente, de forma inesperada. Então, de repente, do riso fez-se o pranto, ou seja, da felicidade se converteu em choro, o alegre se tornou triste. Silencioso e branco, ou seja, acontece de forma inesperada.
sem aviso prévio, sem sinais que ele pode. Foi como diria Andressa Suíta, foi como o fim do casamento dela, né? Silencioso e branco. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto, ou seja, né? Espalmadas, né? Uma que toca na outra, fez o quê, né? A separação demonstra o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez-se a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. Ou seja, a separação afeta de forma direta o eu lírico, que não estava esperando por esse rompimento, que fica triste, né? Fica muito abalado com essa situação. Ele reforça de repente, não mais que de repente. Fez-se triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Ou seja, o eu lírico estava feliz, mas ele não sabia, né, como que o outro, né, a outra pessoa se sentia. Fez do amigo próximo o distante, fez da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Antes ele estava em relacionamento, agora ele se encontra o quê? Sozinho, vagando, desamparado. Né? E ele segue aquela mesma questão, né? Um soneto, métrica regular, você observa um padrão de rima, entre outras coisas. E deixa eu verificar aqui, acho que eu só separei esses três mesmo. E o mais interessante, um dos sonetos do Vinícius que eu gosto de trabalhar e tá na lista de exercícios de vocês é o soneto de Amor Maior, porque ele vai retratar, né, um relacionamento abusivo, onde o eu lírico sente prazer em ver a pessoa amada submissa a ele, dependente dele, né? Então, tem até um verso que ele fala assim, ó: louco amor meu que quando toca fere, quando fere vibra, mas prefere ferir a fenecer e vive a esmo. Ou seja, ele prefere permanecer num relacionamento abusivo, fazer o outro sofrer, ele sentir prazer em fazer a outra pessoa sofrer, do que deixá-la ir. Tá? E agora, então, tranquilo, essa questão da poesia, a gente tem Cecília Meirelles, né, que é Bruno, né, eu gosto muito mais, né, tenho muito mais conhecimento da poesia infantil dela, mas mas não, né, como ela também é uma autora fabulosa, né, uma poetisa fabulosa da segunda geração modernista. Agora a gente passa, então, para o romance de 30. O romance de 30, ele vai ser descrito, né, ou classificado como neorrealista, né? É a volta do modelo realista, né, de escrita voltada para a vida social, de problemas sociais, né? Igual como foi o realismo, né? A estética posterior ao romantismo. Nós vamos ter as principais produções, né, em prosa, produzidas aonde? No Nordeste. Então, ali nós vamos ter produções que vão falar da seca, do abuso do poder econômico, da exploração do indivíduo, da fome, da falta de desenvolvimento ou de um olhar e das políticas públicas, né, para a região. Então, nós temos o quê? Vidas Secas com Graciliano Ramos, né, a obra que nós vamos ler, né? Nós temos o 15 de Raquel de Queiroz, nós temos os Capitães de Areia de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela também do Jorge Amado, nós temos Menino de Engenho de José Lins do Rego, e assim, são todas obras o quê? Que vão marcar por essa crítica social, esse olhar sobre o sertão, sobre o sertanejo, né? As explorações pela qual esse público passa, a falta da chuva, né, do desenvolvimento, de condições para permanecer na região. Tanto que a gente tem até um quadro, né, do Portinari? Acho que é do Portinari, né, que é Os Miseráveis, Os Retirantes, né, que vai retratar o quê? Que a esperança do nordestino na época é quando viesse a chuva, ele voltaria para o sertão, né? Tanto que essa sensação, né, esse sentimento, também é retratado na música, né, Asa Branca. Para ilustrar aqui, né, que você vai observar que tem vários trechos, né, de obras, né, de romances de 30 nos exercícios, eu vou passar um trecho, né, do filme de 1900 e alguma coisa, né, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, para a gente comentar.
Bruno, como é que a gente vai ler Vidas Secas? Você tem ideia mais ou menos? Fica quieto aí! Oi, Pedro? Fica! Como que a gente vai ler Vidas Secas? O senhor tem ideia, mais ou menos? Deixa eu... Como que a gente vai ler? Quando? Quando ele, assim, esse livro agora, né, desse ciclo é O Rei da Vela. No próximo ciclo é O Grande Sertão Veredas em formato de quadrinho, que eu vou postar para vocês. E no nono ciclo nós vamos ler Vidas Secas. Até que acho que dá tempo de comprar e chegar, não dá? Dá, porque ele é daqui 6 semanas, né? Vai ser em Então, dezembro. não, então já vou comprar hoje. E é um livro, assim, que você pode ler de forma linear. Ele não tem... Você pode ler de forma linear, né? Que você não perde, mas você pode também ler os capítulos soltos, que você não se perde dentro da narrativa. Ele não é uma narrativa costurada, linear. Perfeito. Vou matar a baleia! Vou matar a baleia! Baleia! Que excomungado! Fica aí! Nojento! Babão! Tá doente! Não serve pra nada! Que é co. Que é co. Baleia. É co. Que é co.
Vidas Secas é um livro, assim, excepcional. Você pode observar só por esse trecho que nós temos o quê? Uma narrativa sem diálogos. Quase não tem diálogo. Você não ouve a voz do Fabiano, que é o dono da baleia. As crianças, elas estão encolhidas, então assim, elas não têm nome. Então, assim, você vê que é um processo de retratação da animalização, né, da zoomorfização do indivíduo, da mesma forma que a gente viu, né, no realismo e no naturalismo, né, como Curtiço, entre outras obras. O que isso significa? Ah, os filhos do Fabiano, assim, a Vitória não tem nome, enquanto a partida a cachorra tem nome, ela chama Baleia, que é um contraponto nítido, porque eles estão numa seca, num lugar sem água. E a baleia é o quê? Um animal aquático, né? De abundância de água. Então, assim, é até um certo contraponto, uma certa ironia. E esse contraponto ainda é reforçado pelo quê? Enquanto os donos não falam, baleia pensa, baleia sonha. Quando é a cena da morte dela, né? Porque ela estava doente, então Fabiano se viu obrigado, né, a matá-la, né, aliviar a dor dela. E o que que ela faz? Na hora da morte, o que que ela sonha? Ela sonha com um céu de preás, que ela seria livre e teria fartura, por assim dizer, né? Então, o interessante é nisso tudo porque o animal, abro aspas, dito irracional, ele tem nome, ele pensa, ele sonha. Enquanto que o animal dito racional, que é o homem, não tem nome, não fala, tem toda uma problemática, né, em torno dele e um processo de animalização. Então, assim, é primoroso. E a literatura, a produção em prosa da segunda geração modernista vai retratar essas mazelas sociais, esses problemas de que a sociedade da metade do século XX tem. Tá certo? Alguma dúvida, Pedro? Tranquilo, Bruno.